pode ter um cansaço igual quando você faxina uma casa, uma dor de cabeça, um abatimento, um choro, um sofrimentozinho. Mais que isso não toca em você, não toca na sua casa, não toca no seu filho. Eu estou há 30 anos nesse negócio, não tem nenhum encravado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele deixou uma organização na face da terra. Não é CSI, não é FBI, não é Ministério Público, não é Polícia Federal, Justiça Federal, que pode mudar esse quadro. É a igreja. Mas a igreja, antes de pelejar, a peleja só vem no capítulo 10. Ela precisa fazer a primeira parte que está em Neemias. Ela precisa reconhecer as suas transgressões, confessar os seus pecados, alinhar-se com o céu. Aí ela vai se revestir de autoridade. A quantidade de pessoas que eu atendo me faz ter entendimento de uma coisa. Eu quero ler para você um texto da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela diz que o alimento sólido é para adultos. Tem gente que fica tomando leitinho. E leitinho é para menino. Capítulo 5 da carta aos Hebreus. Diz assim no versículo 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. É criança. Mas o alimento sólido, escute o que está escrito aí. Mas o alimento sólido, comida grossa, pirão bom, é para os adultos. Para aqueles que pela prática, não é pela doutrina, não é pela teoria, não é pelo seminário teológico, é pela prática. Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas. Que faculdades são essas, pastora? Não são intelectuais, não são. Não são físicas. Faculdades exercitadas para quê, pastora? Para discernir tanto o bem quanto o mal. Na minha versão está escrito, aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O nome disso é discernimento espiritual. Discernimento espiritual não é no intelecto. No meu intelecto eu estudo direito, estudo leis. No meu espírito eu discerno espiritualmente luz e trevas, bem e mal, discernir bem e mal. Não somente o bem, mas também o mal. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Sabe o que isso aqui nós poderíamos trocar numa frase só? O povo que já andou pelas trevas, umbanda, quimbanda e tudo que é banda, sabe que quando vai para um centro espírita a primeira vez, o líder lá olha e fala, você tem mediunidade, você precisa desenvolver. Todo mundo tem mediunidade. Todo mundo é um espírito. Você é um espírito que veio de Deus e vai voltar para Deus. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Se você é um espírito, você é espiritual. E se você é espiritual, você pode desenvolver um contato com o mundo espiritual, sim. Mas sabe o que Deus está dizendo aqui? A comida boa, o pirão grosso, o alimento sólido, é para os maduros espiritualmente, desenvolvidos espiritualmente, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernir luz e trevas, luz e trevas, luz e trevas. É isso que está escrito. Por que eu tenho que discernir trevas, pastora? Porque eu vou entender que quando eu passo na orla, como eu passei agora, na orla não, na rua de trás, porque a orla estava fechada para um teatro. Na rua de trás, cada esquina eu vi uma prostituta, cada esquina eu vi uma jovem prostituta. Quando eu olhar para aquelas prostitutas, eu saber que não é só o que eu estou vendo hoje, agora, aqui, que informa espiritualmente o que isso significa. Informa que existem muitos senhores ricos, fazendeiros, donos de engenho, donos de plantio, nesta região, neste estado, que alimentaram a prostituição como um requisito
de machismo. Meu avô, seu bisavô. Eles plantaram essa semente. Quando eu vejo a miséria, as crianças em Recife pedindo dinheiro. Maior índice de meninos de rua em Recife. Até gerou um livro, Capitães da Areia, de Jorge Amado. Meninos que não têm histórico de família de 4 gerações. É filho, neto, bisneto de gente de rua. Eu entender a miséria que se instalou pela exploração do trabalho naquela região. Entender que um dia a idolatria expulsou os judeus também daquele lugar. Expulsou a bênção, porque as bênçãos são irrevogáveis pela palavra de Deus. Para eu discernir o bem e o mal, significa eu entender que a minha enfermidade de hoje pode ser o homicídio do meu avô. Ele matou para ele ter a terra que ele tem hoje. Sabe como que eu comecei a entender isso? Com a minha história. A minha história é uma bagaceira. Abuso sexual, droga, tudo. Mas a do meu marido, não. Quando eu casei, o meu marido já era filho de uma mulher cristã que tinha 30 anos de vida cristã. Ela se converteu com 15, ele nasceu quando ela tinha 45. Então, ela tinha 30 anos de cristã. Criou os filhos no Evangelho. Criou os netos no Evangelho. Uma mulher de Deus, evangelista, não chegava perto de uma pessoa sem falar de Jesus. E quando eu olhei para essa família, sabe o que eu encontrei? Foi ali que eu comecei a aprender. Todos os primeiros filhos homens morreram prematuramente. Todos. O filhinho dela morre com 2 aninhos de idade. O filho da filha mais velha morre com 22, casado, deixa uma criança órfã de 2 aninhos de idade. O filho do segundo filho morre com 18 anos. Nasceu na roça, aprendeu a mexer com um trator jovenzinho, mas ele vira um trator mal esmagado embaixo do trator. E vem essa cadeia de mortes de primogênitos até chegar em nós. Eu tive um filho que nasceu com 4,2 kg, saudável, robusto, mamou, chorou, foi visitado. Aí morreu. 12 horas depois estava morto, ninguém sabia explicar. E aí a igreja vem com o jargão, o crentez. Tem inglês, japonês, francês, tem crentez. Chega e fala assim, é a vontade de Deus. Deus deu, Deus levou. É a vontade soberana de Deus. Deus sabe o que faz. Chegou uma irmã e disse para mim algo. Você chorou 3 dias por uma criança que viveu 12 horas. Imagina se essa criança é levada com 12 anos. O quanto você não ia sofrer. Deus abreviou um sofrimento teu. Agora, isto aqui é o meu aferidor de medidas. Nada que é ministrado fora disso entra no meu coração. Nada. E aqui está escrito que a longevidade é o sinal de Deus. Justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, na velhice vai dar frutos. O justo tomará nos braços os filhos e os filhos dos filhos. O justo será recolhido como um feixe de trigo maduro no devido tempo, em robusta velhice. Morte prematura na Bíblia está ligada à maldição. Só. Você vai encontrar a morte prematura do filho de Davi, maldição pelo homicídio. Você vai encontrar a morte prematura de Raquel, foi parir Benjamim, morreu. Ela está ligada a uma maldição também. Por quê? No mesmo lugar onde está escrito não matarás, está escrito não furtarás, e está escrito honra teu pai e tua mãe. Raquel desonrou o pai, Raquel furtou um objeto de valor do seu pai. Ídolos de ouro. E aí, quando Labão vai atrás, Jacó é acusado injustamente, se defende e diz, morra quem estiver com os ídolos do lar de Labão. Proferiu uma palavra de maldição, morre a sua mulher, morre Raquel. Mas pastora, maldição sem causa não se cumpre? Verdade, mas tinha causa.